E meu nome é Johnny aqui do YouTube que fez outro vídeo, cara. Agora, eu tinha tocado levemente no assunto que diz respeito ao Humberto Voltes, né, cara? Tipo, que o cara tinha me deixado chateado, né, cara? Humberto Voltes é esse canal aqui, né, cara? Que tá vivo ainda o canal, mas o criador não existe mais, né, cara? Não existe mais. E daí, os assuntos mais grandiosos que ele já fez, cara, é tipo, na minha opinião, né, cara, que é tipo a verdade sobre o DNA de Adão, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre Adão aqui, né? Ah, que é a degradação do DNA adâmico, né, cara? Do DNA de Deus, né? De Deus, né, cara? Porque muitas pessoas se perguntam por que Satanás queria o corpo de Moisés, né, cara? Por quê? Porque o cara tinha absorvido certa parte da glória de Deus, cara. Tá escrito isso lá na parte lá que não, nós tínhamos medo de olhar no seu rosto por causa que a luz de Deus estava na sua face, né, cara? E Enoque também, né, cara? Desculpa essa garganta, cara. Então, tipo, a realidade daquele assunto é esse, né, cara? Que ele tinha absorvido certa parte da glória de Deus, né, cara? E você sabe que Lúcifer, né, cara? Sabe o Lúcifer, o caído que hoje é Satanás, né, cara? Lúcifer. Os caras colocam aqui a catarata de Lúcifer, não, cara. É, Angel, né, cara? Deixa eu ver se tem alguma imagem não completamente fora da realidade verdadeira. Deixa eu ver aqui uma imagem. Isso daqui, cara. Isso daqui é mais ou menos o que ele gosta de se parecer quando você vê Lúcifer no mundo espiritual, né, cara? É isso aqui, né? Isso aqui na verdade ele manifesta formas mais femininas do que masculinas, cara. Pra quem sabe a verdade, né, cara? A verdade é um pouco incomodativa, né, cara? Tá vendo isso aqui? Mas digamos que é esse aqui, né, cara? E daí, cara, Lucifer, ele perdeu completamente a sua luz, cara. A luz que ele tem hoje é uma luz projetada, né, cara? Tipo, uma projeção, que você sabe que é um projetor, né, cara? Mas a luz dele não é realmente vinda da energia positiva, uma luz enganadora, né, cara? Tipo, é só uma luz, né, cara? E daí você pensa que. Sabe que nem aquele negócio lá que as mariposas voam para o fogo, aquele ditado lá, cara? Não é porque você vê uma luz que é Deus, cara. Essa é uma verdade incomodativa, né, cara? Incomodativa terrível, né, cara? Tá vendo aqui? Lúcifer é escuridão, só que ele tenta se colocar como luz, né, cara? E a estrela de Davi aqui, cara, isso aqui. A verdade sobre a estrela de Davi é que, cara, é que os símbolos foram todos demonizados, né? Demonizados que eu digo utilizados para o mal, né, cara? Porque a geometria da pirâmide, ela é simplesmente uma ferramenta, cara, que nem a roda, né? Sabe o que é a roda, o círculo, né, cara? Só que o círculo ele tem um valor no mundo espiritual, né, cara? O círculo. Daí você vai círculo entre círculo, triângulo entre triângulo, daí essas coisas criam distorções na realidade da energia, que é tipo como se fosse manipuladores de energia, né, cara? Tipo como se fosse transformador, né, cara? Só que no reino espiritual, né, cara? Essas simbologias aqui, tudo retorcido que você vê, cara. O círculo, daí uma pirâmide invertida, uma pra cima, outra pra baixo, e daí tem vários, né? Que tem vários. Mas voltando ao assunto, cara, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Por causa que Moisés absorveu um pouco da luz de Deus, cara. Mesmo que seja pouquíssimo, cara, pouquíssimo. Por quê? Porque Lúcifer foi humilhado na sua essência. Ele foi retirado da sua luz, cara.
E Adão também, só que você tem que entender que daí Moisés, como entrou em contato com Deus, ele absorveu um pouco da luz de Deus. Por isso que o corpo, que Lúcifer queria aquele corpo lá, cara. É, deixa eu ver que o assunto aqui era a degradação do DNA de Adão, né, cara? Porque o Humberto, ele pregou muito, cara, que Adão tinha 6 metros de altura, né, cara? Tinha umas paradas lá que diz que tinha 60, 6, sei lá, cara, sei lá se é 70, 60, o que for, cara. Porque tem uma certa teoria que se o Adão foi feito a imagem de Deus, então você sabe o que é uma imagem, né, cara? Pode ser pega diretamente de uma simples imagem de espelho. Deus criou uma forma sua de barro, né, cara? Do tamanho de si mesmo, cara. Que é uma teoria bem assustadora, né, cara? Que Adão, ele, a sua realidade inicial, ele estava no jardim do Éden, ele não estava aqui nessa terra aqui, cara. Nessa terra aqui caída, ele estava no jardim do Éden, cara. Uma dimensão superior, cara, de existência. Desculpa que é aquela garganta, cara. Ele estava numa dimensão superior de existência, cara. O que é dimensão? É como se fosse outra realidade, cara. Tipo, essa realidade que nós estamos aqui, cara, é uma realidade em que nós estamos caídos, né, cara? Nós não podemos manifestar quase nenhuma força sobrenatural aqui, né, cara? Em casos raríssimos, raríssimo acontece isso, cara. E nem muitas pessoas têm alguns poderes de levitação, esse negócio aí, cara. É raríssimo, mas existe, cara. É raríssimo, mas existe. Daí naquela dimensão nós estávamos lá como o senhor daquele reino, cara. É como se nós fôssemos as entidades mais altas daquele reino. Ou seja, nós éramos seres superiores mesmo, cara, naquele reino, cara. Esse reino aqui nós estamos caídos como se fosse uma condição de eternidade, né, cara? Mas não, no nosso caso não é eterno porque Jesus morreu para quebrar essa eternidade da queda de Adão, né, cara? É que eu tava assistindo um pouco do vídeo aqui do Juca Araújo, né? O cara é um cara legal, né, cara? Mas voltando aqui ao Humberto Voltes, cara, eu comecei o vídeo falando, cara, é que sobre ele falou um assunto muito bom, que é um deles é a queda de Adão da degradação da sua genética. O que é? Que uma prova disso, cara, é que os anos que a humanidade vem vivendo, né, cara? Tipo, 930, daí 800, 700 anos, 500, 600, 300, de 200, 180, daí chegou no 130 e hoje quase ninguém vive até 130, né? Uns 80, uns 70, 80, né? O homem vive tipo 50 mais ou menos, 40, 50. Agora, e diz que a mulher vive mais só por causa que o corpo dela precisa de mais substância para poder gerar luz, né? Isso é verdade, né, cara? Uma certa verdade, né, cara? E daí a verdade sobre a degradação do DNA de Adão. Sabe aquela visão lá que Daniel teve da estátua de ouro? Daniel, acho que é estátua de Daniel, né? Peraí, Daniel. Estátua de Daniel. Sabe que essa imagem aqui, cara? Ela conta dois lados da história no que eu vejo da verdade, né, cara? Você sabe que a Babilônia era a exaltação mais grande que o homem tentou se achegar à dimensão celestial pela sua arrogância, né, cara? Tipo, dizendo, eu vou invadir o céu pela força que vem da humanidade caída, né? Depois de Adão e depois com uma interferência dos anjos caídos, né, cara? Daí você vê aqui que o Nimrod foi a cabeça de ouro, né, cara? Foi a exaltação máxima, né, cara? Daí a parte de prata, daí de bronze, daí de ferro, daí de barro, né? Daí aqui que nós estamos na parte de barro, na parte final, cara. Só que tem uma pequena última parte aqui, cara, que na minha opinião é a parte onde existe a completa destruição da genética, que é a parte que é a tecnologia que foi encontrada hoje, cara, que é essa daqui, ó.
O Chris PR. Pode ser o 9, o que for. É tipo, essa tecnologia em si, cara. É edição de DNA, cara. Só que tem um porém, cara. Os caras estão falando que eles podem fazer um tipo de alteração ultra resistente que é tipo um corpo baseado em. Cara, é que eu consigo entender, cara, que é algum tipo de mutação genética que envolve um pouco de grafeno, cara. Tipo, como se fosse um corpo alterado, né, cara? Um corpo alterado, sabe o que que é um. Cara, tem muitas partes da verdade estranha, né, cara? Tipo, Sephiroth, né, cara? Sephiroth. Acho que é Kabbalah, né, cara? Sabe aquele personagem lá do Final Fantasy Sephiroth lá? Tem o Sephiroth da Kabbalah que o que eu entendo, cara, como Sephiroth é o corpo perfeito para poder lutar contra Deus, cara. Você sabe aquele Sephiroth lá do Final Fantasy, cara? Sabe lá? Ele mesmo era um clone, né, cara? É o clone da deusa, né, cara? O clone da deusa que quer dizer em outras palavras, cara, uma tentativa de super soldado. Essa é a história do jogo, cara. Uma tentativa de super soldado para poder, de alguma forma, atingir a divindade falsamente, né, cara? Você entende isso, né, cara? O cara tem até o olho da serpente, né, cara? Deixa eu ver aqui. É melhor aqui, cara. É, o cara tem o olho da serpente, né, cara? O olho ali do cara é da serpente. O cara é meio feminino e masculino. Então, tipo, o cara é uma tentativa de encarnação do espírito de Lúcifer na Terra, né, cara? Pra quem já viu Lúcifer e no reino espiritual, né, cara? Mesmo que seja levemente, cara, que você algum dia na sua vida você viu Lúcifer levemente na sua visão, cara, espiritual, você vê mais ou menos isso aqui é o que eu vi, cara. É tipo uma aparência mais feminina ainda, cara. Não, é tipo, esse cara já é muito feminino, cara. Mas ainda mais ainda que isso, cara. Tipo, nossa, cara. Deixa eu ver aqui, cara. É que esse cara, nessa imagem, que o cara tá parecendo tão feminino quanto a mulher mais feminina do jogo, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Tifa Lockhart Final Fantasy Remake, né? O tipo dos caras. Cadê aqui uma imagem de frente dela aqui, mano? Tipo. É tipo Face. É que a face dela tem que estar bem centralizada de frente, né, cara? De frente. Cara, vamos pegar essa tentativa dessa imagem aqui, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Essa aqui não é tão longe, né, cara? Tá vendo isso aqui, essa imagem que bonita? Tá vendo aqui, né? Essa supostamente é a mulher mais bonita do jogo, né? Tudo bem, né? Daí, ó o Sephiroth aqui, cara. Cara, se você só pegar o rosto, cara, tipo acima dos peitos, cara, se você já viu o Lucifer no reino espiritual, você se fica incomodado, né, cara? Muito bem. Voltando aqui, cara, essa estátua aqui, a explicação mais correta dessa estátua aqui, cara. Ainda bem que a garganta acalmou aqui agora, cara. É que existe o reino caído de Satanás, né, cara? Só que o reino caído de Satanás, com todo o seu lado da história, cara, e também a queda de Adão, o seu DNA diminuindo de qualidade, né, cara? Que está aqui nessa estátua aqui, tipo de representação, né, cara? E daí, na minha opinião, tem algo além disso aqui, cara, que nós estamos aqui no limite aqui da destruição completa, que é a edição genética, que o ferro e o barro significa tipo entre
entre a força e a fraqueza, ou seja, é aqui mais ou menos onde ela está, mas existe um pouco a mais além ainda, que é. Sabe aquelas mãos negras que os caras ficam mostrando, cara? É, Black Hands. Black Hands. Pera, ih, mano, diga uma coisa assim, cara. Não, não, pera aí. Demon, acho que é Demon, né, cara? Demon. Ah, você gosta de mãos negras, cara? É uma simbologia que, ó, é uma simbologia que existe uma certa verdade da matéria escura que pode ser também falado como grafeno, cara, grafeno líquido, mas é também uma ultra mistura, cara, uma mistura também do DNA, cara, a nível genético, cara, que é a destruição final, cara. É isso aqui, cara. Você entende? Tipo. Alguns dizem que esse daqui é o sangue de Satanás, né, cara? Mas é. É simplesmente a substituição da luz por outra coisa, né, cara? E daí você vê, sabe, todos aqueles filmes que existem lá de representatividade, né? Que é mais ou menos isso, né, cara? Daí esse vídeo aqui, cara, que no começo ali minha garganta tava incomodando bastante, cara. É a degradação do DNA de Adão, cara. Daí você tem que ver, mas como que o DNA de Adão supostamente foi diminuindo, assim, cara? Cara, tem a parte da interferência dos anjos caídos, cara. Mas por isso que existe tanta deformidade física, na minha opinião, por causa dos anjos caídos, cara. E daí também tem a fraqueza, né, da humanidade que está aumentando cada vez mais, né, cara? O tempo da humanidade está sendo diminuído, né, cara? Daí tá vendo aqui, cara, daí na minha opinião, cara, você sabe ali que existe a poluição de todas as coisas, né, cara? Que nem ali o. Deixa eu ver aqui, Strange Fog Appears, né? 2 meses, né, cara? É uma. Diz que a cidade ficou cheia de névoa artificial por 5 dias seguidos, né, cara? Tá vendo aqui, cara? É. Os caras dizem que até ficaram doentes por causa disso aqui, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Parece até o Silent Hill, né, cara? Pra quem sabe do Silent Hill, né, cara? Mas é um teste químico também, cara. Essa é a verdade sobre isso, né, cara? É que nós estamos sendo diminuídos na nossa genética, cara, por todas essas doenças, tipo essa veneno que está sendo aplicado na água, no ar, nas comidas, cara, para que o nosso DNA e nossa vitalidade seja diminuída cada vez mais, né, cara? E o pecado é o que mais faz efeito, é o pecado em si, né, cara? Que nem os carnaval da vida, né? Que os carnaval 2025, né? Deixa eu ver que carnaval. Carnaval 2025, né? É o Satanás, né? Pera aí. Tá vendo aqui, cara? Carnaval 2025 satanismo, né, cara? Pera aí. Tá vendo aí, cara? Tem 3 anos seguidos que os caras estão tentando humilhar Jesus, né, cara? E exaltar Satanás, né, cara? É uns 3 ou 4 anos seguidos, né, cara? Abertamente, tipo, fazendo o máximo de esforço, né, cara? Isso aqui vai afastando Deus da nação, né, cara? Tinha uma piada que fizeram que iriam colocar o Felipe Neto como como novo presidente, cara. Cara,
essas piadas, cara. Cara, deixa eu ver. Acho que não vai ter, cara. Lula President holding hands FTM, sei lá o que. Tinha uma outra coisa, cara, que o presidente Lula foi. Cara, eu vi uma imagem que ele tava de baitolagem lá com os caras internacionais, cara. Eu acredito em você ou não, né, cara? Aqui não vai aparecer, cara. Não vai aparecer mesmo. Mas eu tinha visto, cara. Eu acho que no Telegram, né, cara? Telegram. O finado Telegram, né? Hoje o Telegram aí não serve pra nada, cara. O Telegram foi censurado, né? Deixa eu lembrar que essa imagem eu não vou achar mesmo, né, cara? Mas todos os impérios estão caídos, né, cara? Ah, cara, e também tem o fato de que a masculinidade está sendo atacada, né, cara? Deixa eu. Cara, é que a imagem do homem moderno, cara. Deixa eu ver se quer. Tem aqui, cara, homem moderno 2025, né, cara? Moderno 2025. É que o homem moderno está sendo retirado da sua masculinidade, né, cara? Primeiro que tem esse negócio de as calças colado, calção colado, assim, cara. Nenhum homem faz isso, cara, a não ser que você lembra lá que tem os homens afeminados, né, cara, que querem mostrar as curvas dos seus corpos, né, cara. Esse daqui também, cara. Nossa, cara, olha isso aqui, cara. O futuro da moda, uma. Cara, é isso, né, cara? É isso. Eles querem promover a sua moda. E as mulheres cada vez mais elas usam corte de cabelo curto, né, cara? Pinta o cabelo, corte de cabelo curto. E utilizando roupas mais masculinizadas, tipo. Que retiram totalmente a beleza natural da mulher, cara. Não é que a mulher deva se vestir como uma atriz sensual, assim, de Hollywood, essas coisas, cara. Mas a, a retirada das qualidades do homem e da mulher acaba contribuindo com tudo isso daí que você está vendo hoje, cara. Daí a degradação do DNA, do espírito, e das pessoas vão procurando outras coisas, né, cara? Vão procurando outras coisas e vai ajudando na depopulação, redução populacional, né, cara? Não sei se você acredita ou sabe disso, né, cara? As pedras guias da Geórgia, né, que se foi explodido, se não me engano, né, cara? Ah, pedras guias da Geórgia, cara. Que tinha aqui escrito aqui manter a humanidade em 5 milhões, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Aqui tá escrito aqui em inglês, né, cara? Manter a humanidade abaixo de não, de 500 milhões com perpétua balanço com a natureza e guia a reprodução com guia sabiamente a reprodução, né, tipo animais, né, animais de abate e uma humanidade com só uma única língua. Tem que ter o reinado com
com afeto, só que afeto falso, né? Que é fé e tradição, com o temperamento racional, tem que proteger as pessoas e a nação com leis justas e com cortes justas também. Deixa as nações reinar internamente entre eles falsamente. Tudo falso daqui, né, cara? Falso que eu digo, tudo aos contrários, né? E. Tipo, evitar leis inúteis, né, cara? E balancear os direitos humanitários e colocar trabalhos sociais, tipo, uma falsa tipo trabalhos humanitários falsos, cara. A tal da ONU, né, cara? A ONU que não ajuda ninguém, né, cara? Falsamente, tudo pra TV, né? Pra assistir uma TV e achar que os caras estão ajudando alguma coisa, né, cara? Nossa, cara. Valor, tipo, valor, verdade, tipo, beleza. E também procurou a humanidade com o infinito, cara. É a lei, tipo, da nova era, né, cara? É essas paradas aí de que você tá ascendendo, cara. Tá ascendendo para baixo, tá, está ascendendo para baixo, né, cara? Junto com os anjos caídos, né, cara? E não se torna um câncer na Terra. Deixa espaço para a natureza. Esse é o último mandamento aqui desses satanistinhos aqui, os Illuminati, né, cara? Tá vendo aqui? Daí você sabe que eh, os caras estão diminuindo a população, né, cara? E a Terra vai ficar vazia, né, cara? A natureza vai se tornar, como posso dizer, selvagem novamente, né, cara? Selvagem novamente, só que de maneira assombrosa, assim, cara. Os animais vão sendo mais numerosos que os humanos na Terra. Existe o livro apócrifo falando sobre isso, né, cara? E os animais vão botar medo nas pessoas, cara. As pessoas vão ser grandemente aterrorizadas pelo simples fato dos animais estarem vivos na Terra, cara. Só que você tem que ver que os caras estão trabalhando para trazer animais perigosos para a Terra, cara. Animais retirados da Arca de Noé ou extintos por Deus, né, cara? Porque animais que não servem mais pro mundo atual de hoje, né, cara? Esse estudo foi bem longo, né, cara? Tipo da queda de Adão, né, cara? A degradação do DNA de Adão, cara. Mas é que existe toda a, a verdade que se interliga em todas as coisas, né, cara? Daí você tem que entender que existe uma verdade final disso, cara. Que é esse daqui, ó, cara. Reanimator, né, cara? Movie, né, cara? O filme. Sabe que existe o filme Reanimator, né, cara? Eles têm que entender que existe a tecnologia dos raios caídos, cara. Que você entende que a doença ela não vem do lugar nenhum, né, cara? A doença ela tem que ser criada por alguém e testada e espalhada. Mas como, cara? Mas como? Como você poderia falsamente você dar a doença como se fosse a cura? Isso daqui, né, cara? E sem falar que as doses do Reanimator elas têm um replicador de infinito, né, cara, dentro delas que elas têm uma tecnologia além da. Cara, é nanorobótica já, cara, porque tem aqueles payload que quer dizer que é os nanobots de entrega, cara. Ou uma entrega programada de carga genética corrompida, cara, que é exatamente o que é a doença, é a carga genética corrompida dentro de você, cara. E que daí o seu corpo tem que fazer o esforço para expulsar, só que isso causa canseira,
causa efeitos colaterais e pode causar morte porque o teu corpo tá cansado demais, né, cara? Cansado demais. Daí você não consegue lutar mais, cara. Basicamente isso, cara. Esse filme aqui, zoado, cara, mostra a verdade aos contrários, cara. Quem que você acha que deu todo o conhecimento, cara? Tá escrito lá no livro de Enoch lá, cara, que só você escutar no YouTube, que Enoch, cara, ele tipo, que foi constatado que os anjos caídos trouxeram tecnologia pra Terra e conhecimento científico, cara. E tipo astrológico, científico, daí tem a NASA, tem a ciência moderna e tem a robótica moderna, tudo dos anjos caídos, cara. E acredite você ou não, cara, daí você tem que ver o objetivo final, cara, final, não o objetivo que falsamente é benéfico para a sociedade, né, cara? O objetivo final. Qual que é o objetivo final de você inventar todas essas tecnologias, cara? É para controle, cara. Controle genético, controle de população, controle de... Existe lá a verdade que o verdadeiro objetivo do Adolf alguma coisa Hitler, né? Hitler era de criar super soldados pelo poder da genética. Mas como, cara? Como? Editando genética até chegar no ser humano perfeito, cara. Mas você pensa, ah, cara, não acredito, cara. É exatamente isso que ele queria, cara. Só que ele viu que ainda não era hora de se expor tanto assim, cara. Daí disse que o cara morreu, mas dizem que ele só se retirou, cara. Se retirou da guerra antes que fosse perigoso demais pra ele, né, cara? Ele deixou lá um sósiazinho dele lá, um homem parecido com ele pra morrer no seu lugar, né, cara? Só isso. Daí é isso, cara, é isso. Daí você tem que ver os assuntos atuais, cara. Não só ver essa imagem da risada, os assuntos atuais que os caras estão dando tecnologia, daí os caras vão lá e fala que esse Dire Wolf, que o lobo terrível, branco, né, cara? Parece um lobo polar, né, cara? Dire Wolf Returned. Que Dire Wolf ele retornou ao mundo, cara. Ó, disse aqui que o lobo comum e o cachorro siberiano. Olha o tamanho. Daí o lobo cinzento. Daí maior, né? Daí o Dire Wolf dá aqui mais ou menos no peito de um homem adulto, né, cara? Só que acho que é maior ainda, né, cara? Maior. Maior que isso. Essa imagem foi boa, cara. Eu não esperava achar essa imagem aqui, cara. Daí aqui, né? 6 dias atrás, né? O cara ressuscitou os lobos terríveis, né, cara? Só falta o tigre dente de sabre, né? Agora pra ficar bonito, né? E por que eles estão fazendo isso? Tem que se perguntar por quê, cara. O que pode se extrair de uma coisa dessas, cara? Se você fosse o cientista genial, cara, o que você iria fazer? Se você diz que Deus não existe, é a falsa divindade, cara. É atingir uma falsa divindade sem você estar ligado com Deus, ou seja, o poder da ciência, manipulação genética que representa a Torre de Babel, né? Que sabendo aqui essa cadeia genética, deixa eu ver que cadeia genética, né, cara? Genetic Spiral, né? Spiral. Sabendo aqui, né, cara? Existe essa representação, mas existe essa. Ó, cara, parece que tem umas escadas para baixo, agora que você tá vendo aqui, né? Legal essa imagem. Daí a Torre de Babel, né, cara? Ó, a Torre de Babel, que se você olhar de cima, é as escadas para baixo também, cara. A Tower of Babel. Você tá vendo aqui que ela vai indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Para baixo.
Se você olhasse de cima, né? Parasse de, tipo, totalmente de cima. Não do jeito que está aqui, né, cara? Do jeito que está aqui, tipo, totalmente de cima, né, cara? Você entende? Daí é isso, né, cara? Essa é a imagem mais ou menos aqui, né? Mas se fosse, né, cara? Se fosse olhando de cima para baixo, né, cara? Que nessa imagem aqui, né? Daí você pega e vira lá pra cima, daí é esse daqui, né? Nimrod estava tentando chegar até Deus, cara, mas também pela experiência genética e também para lutar com Deus, né, cara? É, de maneira completamente completamente fracassada, mas ele tentou, né, cara? É isso, cara. Ô, cara, esse daqui é meio que outras coisas, né, cara? Não é exatamente um. Também tem as escadas de Jacó, né? Que até agora que eu lembrei que os caras dizem que a escada de Jacó é esse negócio aqui também, mas não é exatamente isso, cara. Não é exatamente isso. É, mas é esse, tipo, esse estudo, né, cara? Eu gostei do Humberto Voltes por certos assuntos, cara, que são verdadeiros, cara. Deixa eu voltar aqui no Humberto Voltes, que ele não existe mais, ele morreu, né, cara? Por, por uma doença estranhamente forte demais, né, cara? Mas tudo bem, né, cara? Eu não. Melhor não fazer tantas afirmações assim, né, cara? O Humberto Voltes desapareceu, né, cara? Mas tudo bem, cara. Um dos assuntos, voltando aqui novamente pela parte final, cara, que é a degradação do DNA de Adão, cara, que você tem que ver, cara, que a verdade está aí diante dos seus olhos, cara. Esse negócio que chemtrails, que esse daqui já é comprovado, né, cara? Os caras falam que é teoria. Mas como que é teoria, cara, se os caras estão mostrando isso daqui pra você todos os dias, cara? É a diminuição da luz solar, cara. Mas você pensa, mas por quê, cara? Um ponto disso daqui, cara, é porque Deus está aumentando a temperatura da Terra, cara, como sinal de julgamento, cara. E os caras estão esfriando, mas também tem a diminuição da luz solar. Os caras estão falando que estão terraformando a Terra, que eles preparando a Terra para outras raças. E você pensa, mas outras raças? Que outras raças? Menos luz do sol, cara, menos luz. Olha isso daqui, cara. Você acha que isso daqui é teoria, cara? Você nunca olhou pra cima na sua cidade, cara? Você acha que uma imagem dessa é teoria, cara? Que teoria, cara? Que teoria? É a verdade, cara. Não existe teoria, é a verdade diante dos seus olhos, cara. Terra formando. Isso daqui é teoria pra você, cara? Você já viu isso daqui, Luciano? Eu já vi algumas vezes, ou muitas vezes, né? E esse aqui é. Não existe teoria, cara. E diz que forma essas linhas aqui, cara, é por causa da frequência de rádio extremamente forte que faz as ondas das nuvens se deformar desse jeito aqui. Daí tem a questão da manipulação do clima artificialmente, né, cara? Pelas ondas de rádio, né, cara? Você sabe que existe a tecnologia de cloud seeding, né, cara? Cloud seeding, que é esse daqui, né, cara? Tá vendo aqui? Faz chover ou retira a umidade do ar, né, cara? Também tem o Zero Carbon Emission, uma coisa assim que ele. Acho que o Trump tá enchendo o saco de volta. Zero Carbon. Ah, zero carbono. Daí os caras dizem: mas como é que vai ter zero carbono se a humanidade tem que respirar? Então, como é que vai ter zero carbono? Como, cara? Você tem que respirar e os caras de zero carbono. Daí você pensa: e cara, mas a gente respira e você tá dizendo que zero carbono? Você não tá entendendo o que os caras estão dizendo, cara. Eu preciso respirar. E os caras falam, não, é zero carbono, cara. Ah, zero carbono.
Tem que entender, cara. Tem que entender o futuro que eles querem. Que você não exista, mas se você existir, vai ser como escravo deles, cara. Daí o Trampileco lá, enchendo o saco do Brasil, como sempre, né, cara? Mas é isso, cara. Beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Esses são meus pontos da verdade, né, cara? O começo do vídeo foi um pouco trancado por causa da garganta incomodando, né, cara? Como sempre, né, cara? Você vai falar alguma coisa importante, começa a dar um peso na garganta. É uma das provas, né, cara? Da verdade. Eu gostei muito de dois assuntos específicos sobre Humberto Voltes, cara. Três assuntos mais dois, que é tipo a queda dele de Adão, os cataclismas recorrentes, né, cara? Os cataclismos recorrentes e a queda do DNA de Adão, né, cara? Você tá vendo aqui? É, cara, se, se você, ó, cara, se você acredita em Deus, cara, você acha que nós precisamos de vacina para criar, para curar doenças, ou você acha que Deus é Deus e não precisa de vacina? Tipo, é só uma pergunta, cara. Você acha que Deus, na sua inteligência suprema, ele precisa de vacina? Ô, cara, você acha que Deus precisa de vacina? Ou Deus criou algo que é forte? Só que tem um porém, cara. Deus não criou avião, Deus não criou helicóptero, Deus não criou comida modificada e nem poluição da terra, da água e do ar. Então como tipo, é tudo artificial, cara. Essas doenças que tem hoje é artificialmente criadas, cara. Então como que o corpo humano, cara, iria aguentar tanto tempo sem apresentar falhas, né, cara? As doenças, né, cara? Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado. Esse é um assunto um pouco difícil, né, cara? Principalmente quando chega na parte do Reanimator lá, cara, e da parte da verdade mais crítica, né, cara? Que existe até lá um seriado que eu não assisti muito por causa que tem muitas cenas impróprias, né, cara? Que é o Altered Carbon. Umas cenas de promiscuidade que fala, né, cara? Que não tem pra que ficar vendo um seriado tão sujo assim, né, cara? Ele tá vendo aqui até a Lilith, aqui, a deus das serpentes aqui, né, cara? Cara, a deus das serpentes, né? E daí é isso, cara. Tá vendo aqui a robótica avançada aqui. Beleza, cara? Espero que você tenha entendido, né, cara? A proposta do vídeo, mesmo sendo de difícil compreensão, não é que a verdade não existe ou a verdade não vale a pena ser escutada. É que você tem que procurar a retirada da sua vida da destruição da Babilônia, né, cara? Porque a Babilônia é um jeito de viver e também é todas as tecnologias aqui de volta aqui, cara. Ai, ai, ai. Também quer dizer a degradação do DNA de Adão, cara. Porque para você fazer um bom escravo, cara, você vai fazendo todas essas coisas, cara, de degradação, né, cara, de degradação genética, cara. Daí é isso, cara, tá vendo aqui? Infelizmente a humanidade está sendo totalmente tratada como animais, cara. Só que aí que chega a parte que os homens verdadeiros de Deus, mulheres, homens, né, crianças também, vão se sobressair de toda essa maldade, cara, e vão finalmente compreender a verdade e não vão ficar fazendo piada no YouTube, essas coisas, cara. Vão só fazer o seu trabalho direito, né, cara? E vão se tornar grandes lutadores, né, cara? Lutadores pro caminho correto, né? Pelo menos é isso que eu penso, né, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Beleza?